Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ieda, eu sou psicóloga, trabalho na Associação Comunitária de Padre Paraíso, uma organização não governamental, parceira do Child Fund Brasil, e neste 18 de maio eu venho falar com vocês de um assunto muito importante, principalmente agora em tempos de isolamento social. A gente fala muito em proteger, do vírus, do coronavírus, em usar a máscara, em usar o álcool em gel, lavar bem as nossas mãos, as nossas medidas de higiene e de isolamento social. Mas tão importante quanto essas medidas é a nossa proteção e os nossos cuidados para nossas crianças e adolescentes, O que acontece? A violência sexual contra crianças e adolescentes, elas acontecem principalmente dentro das casas, dentro do ambiente familiar. O Direitos Humanos nos coloca que em 2018, 70% das denúncias recebidas pelo Disque 100 foram de violências que aconteceram dentro do ambiente familiar. E dentro desse ambiente familiar, o principal agressor é o padrasto. Em segundo lugar, a gente tem o pai e aí a gente tem os demais membros da família, avô, tios, primos ou mesmo um vizinho próximo, alguém muito próximo da família. Então, o que a gente precisa? A gente precisa proteger as nossas crianças, porque nesse momento elas estão principalmente dentro de casa, Elas não estão indo à escola, elas não estão saindo, então elas estão ficando o tempo todo dentro de casa. E é onde, a violência sexual ela mais acontece. Então, as pessoas que deveriam, proteger, zelar e cuidar dessas crianças são os principais agressores, E essas crianças, na maioria das vezes, elas sofrem caladas. Por quê? Elas têm medo da reação, às vezes da mãe ou dos demais parentes, elas são ameaçadas pelo agressor, elas têm medo, de não serem acreditadas, elas têm vários medos que a impedem de denunciar o agressor. Então nós, enquanto responsáveis, enquanto cuidadores, nós precisamos ficar cada vez mais atentos aos sinais e os comportamentos que essas crianças elas emitem. Porque uma criança, um adolescente que está sofrendo uma violência sexual, de uma forma ou de outra, ela vai emitir corporalmente, esses sinais. E quais são esses sinais? A gente tem os distúrbios do sono, insônia, pesadelos, enurese noturna, a gente tem os terrores noturnos, Uma criança que antes era uma criança alegre, extrovertida, ela se torna uma criança chorona, uma criança introvertida, uma criança que às vezes tem medo de tudo, medo de ficar sozinha, medo de uma determinada pessoa, E é importante a gente frisar que esses comportamentos são mudanças, De um tempo para cá vem acontecendo. Se a criança sempre foi uma criança assim, a gente não precisa se preocupar tanto, mas se esses comportamentos começaram a aparecer de um determinado tempo, aí sim a gente precisa ficar atento e saber ouvir e dar ouvido à criança, para que ela possa ter a liberdade de falar, Então, durante essa semana, eu vou voltar aqui, eu vou falar um pouco mais, principalmente dos sintomas, dos sinais, o que a gente precisa fazer, para a gente proteger as nossas crianças da violência sexual, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, Então, a gente precisa, nesse momento, proteção. O que a gente precisa nesse momento é de proteção. As crianças precisam ser protegidas, Então, falar daquilo que elas sentem, daquilo que elas precisam é dar voz a essas crianças, Então, calar é permitir, mas falar é combater. E a gente combate, A gente pode discar para o Disque 100, a gente pode discar para o Conselho Tutelar, para os órgãos de defesa da criança e do adolescente, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. Nos outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esses locais que a gente pode estar denunciando. Então, que a gente fique em casa, que a gente fique bem, que a gente proteja aqueles que realmente precisam da nossa proteção. Um abraço e até o próximo vídeo.